Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica. E, pessoal, é uma dica de matemática, é um assunto que o nome ele parece difícil, mas de verdade é um conteúdo muito tranquilo de você aprender. E turma, eu vou comentar com vocês nessa dica a respeito de números complexos, beleza? Aqui de complexo não tem nada. Pessoal, lembrando, já segue a gente lá no Instagram, @monster.concursos, tá? Se você não conhece o nosso trabalho ainda por lá, se você caiu aqui de paraquedas, vai lá no seu Instagram. E eu não tenho um Instagram, faça um Instagram, utiliza como uma ferramenta de estudo. Lá você vai ter acesso aos nossos cronogramas de live, lá você vai ter acesso a Deu a Louca no Gerente, tá? Então às vezes acontece ali promoções especiais, então que você precisa ficar de olho. Segue lá, @monster.concursos. Se você não conhece o meu trabalho também via Instagram, segue lá, só procurar Professor Ian Ribeiro, você vai me achar lá, dando um mega sorrisão, então pode clicar lá que você vai conseguir achar. Tranquilo? Pessoal, separa um papel, separa uma caneta, porque toda a nossa construção ela é feita juntos, tá bom? Você vai ter todo o entendimento e aí a gente vai construir isso daí de maneira única. Vamos lá, turma, ó. Hoje eu quero trabalhar com vocês sobre números complexos. Tranquilo? Pessoal, primeira coisa que você precisa entender é a necessidade que surgiu com a criação do número complexo. Em que sentido? Por que surgiu o número complexo? Turma, pensa comigo aqui, ó. Até então, quando você tinha uma situação assim, ó, x² menos 9 igual a 0. Eu poderia resolver essa equação utilizando um delta e utilizando um Bhaskara, tá? Lembra que se você utilizar delta, é b² menos 4 vezes a vezes c. Lembra que o Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, ou seja, ó, por isso que a gente calcula aqui, raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, eu posso resolver essa equação dessa maneira, só que eu também poderia resolver de que maneira? Ó, pega esse menos 9, passa para lá. Então, eu vou ter x² igual a mais ou menos... Opa, x² igual a 9, depois é que eu coloco mais ou menos. Então, x² igual a 9. X é igual a mais ou menos raiz quadrada do número 9. Tem solução? Claro que tem, tá? Então, a minha resposta seria mais ou menos 3. Ponto. Eu tenho como solução isso daqui. Só que aí, o que aconteceu? Chegou uma necessidade de você resolver equações assim, ó, turminha. x² mais 1 igual a 0. Aí, o que o pessoal pensava? Falava assim, opa, peraí. Vamos tentar resolver da mesma maneira? Eu vou pegar esse mais 1 e eu vou passar para lá com o sinal trocado. Se ele está positivo, ele vai negativo. Beleza. Então, ó, x² igual a menos 1. Lembra que você vai tirar a raiz dos dois lados? Então, o que era x² se torna x. E como eu tenho a equação do segundo grau, eu tenho a parte positiva e a parte negativa, ou mais ou menos. Ô, turma, ó, x se torna mais ou menos raiz quadrada do menos 1. Aí, qual que é o entendimento de uma resolução de uma raiz quadrada? Vamos parar para pensar. Por que raiz quadrada do número 4 é igual a 2? Porque se eu pego esse 2 e eu elevo ao índice da raiz, o resultado se torna 4.
Então, peraí. Se eu pego o número 1, menos 1, eu tenho que elevar ele ao quadrado ou encontrar um número que se torne menos 1. Não faz sentido, turma, porque você não tem uma resposta no conjunto real. Aí talvez você possa estar se perguntando assim: ué, Ian, se eu coloco o menos 1 e elevo ele ao quadrado, ele não volta a se tornar menos 1? Não, turma. É aí que está o detalhe. Porque às vezes você pode estar pensando que a raiz quadrada de menos 1 é menos 1. Se isso acontece, ao elevar o menos 1 ao quadrado, ele teria que voltar a ser menos 1. A gente sabe que isso não acontece. Porque quando você tem um expoente cujo valor é par, obrigatoriamente o resultado que fica aqui, ele é um resultado positivo. Mas por que ele é positivo? Porque tem o jogo de sinal, beleza? Então, nesse jogo de sinal, ó, menos e menos dá mais. Mais 1. Percebe que ele nunca volta a ser negativo? Então, a conclusão que a gente chega é: no conjunto real, eu não tenho solução para essa equação. É aí que surge exatamente a noção de número complexo. Então, ó, noções iniciais. Ponto. Noções iniciais. A partir de agora, turma, para você resolver uma equação onde você tem uma raiz quadrada de um número negativo, uma raiz de um índice par de um número negativo, a gente vai utilizar o que a gente chama de unidade imaginária. E essa unidade imaginária, ela assume exatamente o valor de raiz quadrada de menos 1. Você vai anotar dessa maneira, ó, o i é chamado de unidade, ó, unidade imaginária. Ponto. Você escreve, tá? Você escreve imaginária, que é para você ter esse entendimento mais aprimorado. Unidade imaginária. Uma vez que eu atribuo raiz quadrada de menos 1 à letra i, lembra que a gente tinha essa resposta? X não era igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1? Dessa maneira, turma, eu consigo resolver no conjunto real. Como assim? Ó, essa mesma raiz, ela pode ser escrita assim, ó, menos 1 vezes raiz quadrada de 1. Pode, Ian? Pode, porque o índice é o mesmo. Então, existe uma propriedade na matemática básica que quando você tem multiplicação de raízes com o mesmo índice que está aqui em cima, eu posso multiplicar o que está dentro. Pô, então o que está dentro é menos 1 e 1. Se eu multiplico, ele volta a ser negativo. Então, se eu tenho um número negativo, eu posso separar na condição de um número negativo vezes ele, né, menos 1 vezes ele positivo. Então, eu separei o que era negativo do positivo. Automaticamente, eu percebo que no conjunto real, ó, no conjunto real, essa raiz aqui, ela tem solução, porque raiz quadrada de 1 é 1. E essa raiz aqui, no real, ela não tem. Por isso que a gente diz que vale i. Então, a minha solução é mais ou menos, percebe que 1 vezes i é i. Então, é mais ou menos i. Aí, então, peraí, deixa eu só registrar uma coisa aqui. Se eu tenho raiz quadrada
do número 4, eu entendo que é o número de forma positiva vezes a raiz quadrada do menos 1. Porque o que faz ele ficar negativo é o menos 1. Eu entendo que isso daqui, no conjunto real, no conjunto real, essa raiz ela tem valor exato ou não tem? Tem. E você sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Isso daqui, no conjunto real, tem solução? Não. Por isso que a gente atribuiu que vale i. Então, a resposta de raiz quadrada de menos 4 é 2i. Porque eu transformei o resultado em uma parte real e eu enxergo que existe ali a situação do imaginário, né, da unidade imaginária. Beleza? Ian, então se fosse raiz quadrada do menos 9, isso daqui ficaria separado de qual maneira? A raiz positiva vezes a raiz que transforma o radicando negativo, que é a própria raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de menos 1, i. Essa solução aqui, ela passa a ser agora igual a 3i. Então, eu sei que existe ali um número imaginário, um número complexo. E aí você consegue resolver N equações do segundo grau, por exemplo, utilizando essa mesma ideia, tá? Porque às vezes se você tiver um delta que é negativo, você transforma ali no positivo e coloca o i, que eu sei que é a raiz quadrada de menos 1. Esse é o entendimento de um número que ele é complexo, beleza? O que que acontece, turma? Uma vez que ele é um número, ele tem uma representação. Então, assim, existem duas formas de representar um complexo. O primeiro é o que a gente chama de forma algébrica e o segundo é o que a gente chama de forma trigonométrica. Então, aqui a gente tem, forma algébrica, tá? Como que é essa forma algébrica? Lembra lá na matemática que álgebra não é a representação por letra? São operações que você escreve em função de variáveis. Então, por exemplo, não tinha um x, não tinha um y na equação do primeiro grau. A forma algébrica é uma representação através de letra, de uma parte real e imaginária. Peraí que eu já vou confundir vocês, não. Calma. Turma, toda vez que a gente falar de forma algébrica, um número complexo ele é representado dessa maneira. Normalmente, a gente atribui a letrinha z. Ficou padronizado que a letra z é a representação de um número complexo. Todo número complexo, turma, ele é escrito dessa maneira na forma algébrica. A mais BI. Ian, o que é esse A, o que é esse B? Não estou entendendo. Lembra que o I não era a unidade imaginária que a gente trabalhou na parte de cima? Continua sendo. E a unidade imaginária ela tem a representação de falar que aquilo é um número imaginário. Só que assim, turma, o número complexo ele é constituído também de uma parte real. E ele é constituído de uma parte imaginária. Esse ponto ele confunde muita gente pelo seguinte. Por que está o real ali, mas não é um outro conjunto? É um outro conjunto que junta com o real. Porque quando você pega, por exemplo, o número 2. O número 2 ele não é um número real que você já sabia trabalhar? É. Só que, turma, pensa comigo. Ele pode ser escrito assim, não pode? Muda alguma coisa? Não, porque você percebe que se aquele b, que é o coeficiente imaginário, não a unidade imaginária, o coeficiente imaginário ele for 0,
Ao multiplicar pela letra i, ele vai se tornar zero, independente que o i seja raiz quadrada de menos 1. Qualquer coisa vezes zero é zero. Então, eu consigo sumir com essa parcela e eu consigo ter apenas um número real. Então, na matemática, entende-se que um número complexo ele é constituído de uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Da mesma forma que eu poderia escrever apenas assim, ó, 3i. Por que eu posso escrever dessa maneira? Porque não muda nada, turma, se eu chegar, por exemplo, ó, e escrevo assim, ó. Beleza. A parte real vale zero. Não tem problema. Eu só não preciso ficar escrevendo a parte real, tá? Se a parte imaginária for nula, eu não preciso ficar escrevendo a parte imaginária. Você sabe que existe, mas você não precisa escrever esse número aqui. Tranquilo? Então, vou colocar alguns exemplos para vocês aqui. E aí, a partir desses exemplos, eu quero que você identifique quem é o A, quem é o B, dentro dessa representação. Tranquilo? Vamos lá. Letrinha Z é uma representação de número complexo. E aí eu vou falar para você assim, ó, fulano, quem que é o A? Lembra que o A é sempre a representação da parte real. E aí eu estou colocando que a parte real é esse daqui. Lembra que o B é a representação da parte imaginária. Eu vou chegar aqui agora e vou escrever. Ó, o A é 2? Não, tem que ter muito cuidado, porque você precisa pegar o sinal, menos 2. O B é 3? Não. Turma, lembra sempre de trabalhar em função do sinal daquele número complexo. Tranquilo? Anota isso daí. Ó, lembra que a gente trabalhou isso daqui, não foi? Vou botar aqui, ó, Z1 e Z2. Menos 4i. Eu vou botar aqui agora, ó, menos 4i. Eu tenho de maneira explícita a parte real? Não. Se eu não tenho de maneira explícita a parte real, é porque vale zero. Não preciso escrever. Quanto que vale o B? O B é menos 4. Aqui a gente vai entrar em uma observação. Turminha, você vai anotar assim para mim, ó. Toda vez em que a parte real é igual a zero, o número ele é chamado de puramente, tá? Você vai escrever assim, ó, puramente, deixa eu apagar aqui. Puramente imaginário. Ponto. Beleza? Toda vez em que a parte for zero no A, o número ele é puramente imaginário. E faz sentido porque você não tem a parte real. Você só tem a parte imaginária, então ele é puramente imaginário. Beleza? Então, se o valor de B for igual a zero, ele é puramente real. Por isso que a gente tem o conjunto real aqui dentro. Então, se eu escrevo o número 2, lembra que a gente viu isso daqui, ó. A e B. Lembra disso? Ponto. Você tem o A e você tem o B. Nesse caso, quem é o A? 2. Nesse mesmo caso, turma, quem é o B? 0.
porque é ele que faz sumir a parte imaginária. Então, nessa situação, você vai anotar o quê? Se a parte imaginária for 0, o número ele é puramente real. Você vai anotar desse jeito, tá? Essa é uma dica matadora, puramente real. Ponto. Show de bola? Talvez, turma, você pode me perguntar assim, Ian, mas isso aqui é cobrado em alguma questão? E, turma, eu vou falar para você que sim. Pelo seguinte, ó. Eu vou considerar esse complexo aqui, ó. X menos 1. Beleza? Vamos botar x menos 1 mais 2i. É um número complexo. Aí eu vou te falar que sim. Porque percebe que ele tem uma parte imaginária. Então, eu já indiquei para você que eu não tô necessariamente só no conjunto real ali. Eu tenho uma parte imaginária. Só que a minha pergunta, e aí você vai anotar, para qual valor de x esse complexo z, ele tem que ser o quê? Puramente imaginário. Como que eu transformaria esse complexo z num número puramente imaginário? Aí você tem que pensar, pô, peraí, para ele ser puramente imaginário, a parte real tem que valer 0. Só que quem é a parte real dessa minha representação? A parte real dessa representação é o x menos 1. Ó, a parte real é o x menos 1. Então, nessas condições que eu acabei de citar, o x menos 1 ele tem que ser igual a 0. Logo, passa para lá para o outro lado, ele está negativo, ele vai para o outro lado o quê? Positivo. Então, você vai ter x igual a 1. Entendi. Então, para ter um número puramente imaginário, a solução do meu problema é que o x ele tenha valor igual a 1. Então, a solução é o elemento 1. E faz sentido. Porque se você pega esse 1 e substitui aqui, olha o que vai acontecer, turma. Para pensar aqui agora. Olha só. Z não era x menos 1 mais 2i? Igual. No lugar de x, eu vou colocar 1, porque foi a solução que eu encontrei. Então, vai ficar assim, ó, 1 menos 1 mais 2i. Eu não posso, turma, pegar o que tem i, somar ou subtrair aquilo que não tem i. Então, na verdade, ó, isso daqui vai dar 0. Se isso dá 0, só sobra qual parte do meu complexo? Só sobra o 2i. Ponto. Essa é a resposta. Beleza? Pode acontecer o contrário. Quando eu falo que pode acontecer o contrário, é você pensar, por exemplo, assim, ó. Olha esse complexo que eu vou te dar aqui. 2 mais. Lembra que tem um b que multiplica i. Só que no lugar de b, eu vou colocar isso aqui, ó. X menos 1. Beleza? X menos 1 vezes i. Quem é o coeficiente imaginário?
Turma, o coeficiente imaginário, isso é bom você anotar, é tudo aquilo que multiplica o i. Porque às vezes eu pergunto assim, fulano, quem que é o b? Aí a pessoa fala assim, o b é 2i. Não. O b, o coeficiente imaginário, é tudo aquilo que multiplica o i, não inclui o i. Então, esse valor aqui, ó, é a parte imaginária. Como que eu transformo esse número em um número puramente real? Turma, para transformar esse número em um número puramente real, eu preciso fazer com que a parte imaginária se torne igual a zero. Então, eu monto essa equação de novo, é o mesmo caso de cima. A questão ela vai te pedir sobre quais condições o valor de x ele transforma o complexo em um número puramente real ou um número puramente imaginário. E aqui você sabe que o x ele tem que ser igual a 1. Se o x ele vale 1, o número, ao ser substituído ali por x igual a 1, ele se torna z igual a 2. Pega o x aqui e substitui aqui. Quando você substitui, o z vale quanto? 2. E aí eu tenho o número puramente real. Beleza? Isso é uma dica extremamente valiosa. E esse modelo de questão, ele tem caído em editais de número complexo. São as condições para transformar em puramente real, puramente imaginário. Beleza? Pessoal, essa é a dica parte 1 de números complexos. Na parte 2, lembrando que eu vou trabalhar com vocês a noção de soma, subtração, multiplicação e divisão de um número complexo. Então, na verdade, é uma operação e eu preciso saber somar, eu preciso saber subtrair e assim sucessivamente, beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando, aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Fui! Não sai daí não, porque tem a parte 2. Você vai ficar de olho aí em algum momento que você vai se deparar com isso daí. Então já anota, já deixa esse papel separado, porque tem essa parte 2. Beleza, pessoal? Fui!